Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nessa aula vamos dar continuidade ao conteúdo de eletroquímica, falando sobre a eletrólise. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Espero que você goste dessa aula. Então, falando sobre a eletrólise, o que vem a ser a eletrólise? Eletrólise é a transformação química de íons por meio da passagem de corrente elétrica. E a eletrólise é um processo não espontâneo. A eletrólise vai acontecer pela conversão de energia elétrica em energia química, ao contrário do que acontece nas pilhas e baterias. Então, nas pilhas e baterias, a energia química vai ser transformada em energia elétrica e esse é um processo espontâneo. Já na eletrólise, a energia elétrica vai se transformar em energia química e esse é um processo não espontâneo. A energia elétrica ela é utilizada para forçar a ocorrência de uma reação química não espontânea, então é por isso que a gente vai ter a energia elétrica na eletrólise, e aí vai forçar a ocorrência de uma reação química não espontânea através da neutralização das cargas dos íons e da formação de substâncias simples. A corrente elétrica que vai vir proveniente de algum gerador, de uma pilha ou bateria, vai passar por um líquido iônico. E aí, a eletrólise pode ocorrer em substância fundida, e vai ser chamada de eletrólise ígnea, ou pode ocorrer em solução aquosa, e vai ser chamada de eletrólise aquosa. A eletrólise ela é usada para a produção de substâncias que não são encontradas na natureza. O gás cloro, por exemplo, é produzido na eletrólise ígnea do cloreto de sódio, do NaCl. Como funciona o mecanismo da eletrólise? Um gerador, uma pilha ou bateria, é ligado aos eletrodos. O eletrodo ligado ao polo positivo do gerador vai ser o ânodo. E o eletrodo ligado ao polo negativo vai ser o cátodo, ao contrário da pilha, que o polo positivo é o cátodo e o polo negativo é o ânodo. Então, nesse caso, o eletrodo ligado ao polo positivo é o ânodo e o eletrodo ligado ao polo negativo é o cátodo. O cátion presente no líquido ou na solução vai receber elétrons e o ânion vai doar elétrons para quê? Para que ambos fiquem com carga elétrica igual a zero e com a energia química acumulada. Então, como que acontece? Pode acontecer a eletrólise ígnea, que é realizada em substância fundida. Então, a eletrólise ígnea é realizada a altas temperaturas com o eletrólito fundido. Um exemplo disso é a eletrólise do NaCl fundido, né? Então, o NaCl é aquecido a 801 graus Celsius. E aí ele libera o Na+ e o Cl-, ok? Então, nós vamos ter um gerador, vamos ter na substância, a substância fundida, nesse caso o NaCl, vai liberar os íons Na+ e Cl-. E aí nós vamos ter o seguinte, que o cátodo, que vai ser o polo negativo, ele vai ocorrer a redução no cátodo, e aí nesse caso vai ser o Na+, que vai se transformar em sódio metálico, ok? E o ânodo, que é o polo positivo, nesse caso, vai acontecer a oxidação, que vai ser o cloro, o cloreto, nesse caso, que vai virar gás cloro. E aí com isso a gente obtém o sódio metálico e o gás cloro, ok? A equação global, né? Nós vamos cortar aqui, ó, 2 elétrons com 2 elétrons e vamos ter 2 Na+, 2 Cl-, sódio metálico, e aí o sódio metálico é sólido, e o gás cloro, tá? Gasoso. Na+ e Cl- dá NaCl, nós vamos ter 2 de Na+, e 2 de Cl, né? Então, 2 NaCl, dando 2 Na, sódio metálico, e o gás cloro, ok? Então, esse é o mecanismo da eletrólise do NaCl fundido, a eletrólise ígnea.
Outro tipo de eletrólise ígnea é para a obtenção do alumínio. Ocorre a eletrólise ígnea da bauxita, do Al2O3. Então, o alumínio ele vai ser obtido através da bauxita por esse processo de eletrólise ígnea, também semelhante ao NaCl. Eletrólise aquosa vai ser aquela que vai ocorrer quando os íons estão livres na água devido aos fenômenos da dissociação iônica ou ionização. Na eletrólise aquosa existem íons provenientes do soluto e íons provenientes da água. Somente um dos cátions e somente um dos ânions sofre a descarga. E aí, então, por exemplo, nós temos aqui a eletrólise aquosa do NaCl. E aí nós vemos que vai ocorrer a ionização ou dissociação iônica tanto da água, e aí a gente vai ter H2 e OH, né? A gente vai ter tanto H quanto OH, e também o Na+, e o Cl-, tá? Vai ficar tudo aqui em água, ok? E aí uma questão do Enem de 2013. Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniell como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos, o oxigênio em um eletrodo e o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente Nós vemos isso acontecer quando, por exemplo, na obtenção do alumínio a partir da bauxita, na obtenção do sódio a partir do cloreto de sódio, do sódio metálico, na obtenção do gás cloro a partir do cloreto de sódio, né? Então, aqui ele está relatando uma eletrólise. Bom, então, para essa aula era isso. Eu espero que você tenha gostado e nós nos vemos na próxima aula, tá bem? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.